E o presidente Lula condena mega lucro bilionário da Petrobras a empresários. Também o presidente do Banco Central é duramente criticado pelo próprio presidente Lula e também por parlamentares. E o governo entrega mais 600 apartamentos no litoral de São Paulo, na cidade de Bertioga. Já já peço a você que não deixe de clicar aqui no joinha, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado a você que está aqui sempre nos acompanhando. Então, gente, hoje, no evento de lançamento do programa Bolsa Família, um excelente de resgate de cidadania, porque infelizmente nós temos no Brasil mais de 30 milhões de pessoas que vivem na pobreza ou extrema pobreza e que passam fome, né? É necessário, né, que o governo implemente um programa importante como o programa Bolsa Família. São R$ 600, né, às pessoas, especialmente as mães, as mulheres, né, e mais R$ 150 por criança que estiver na escola e que estiver vacinado. É um programa que vem resgatar um mínimo de dignidade, né, e que vai colocar um pouco de comida no prato dessas famílias. Mas o foco dessa reunião, desse evento, foi a crítica que o presidente Lula fez aos acionistas da Petrobras. Não é possível uma empresa, né, de extrema importância, que foi criada para o desenvolvimento, para melhorar a economia do país, para trazer lucro para os brasileiros. Hoje, ela serve apenas para trazer lucros para pequenos e poucos acionistas, e, na sua grande maioria, acionistas de lobbies estrangeiros, de grupos estrangeiros. Então é muito séria essa crítica que o presidente Lula cobra. Não é possível, né, que mais de 200 bilhões de reais fique na mão de alguns poucos e que esse lucro não seja investido no governo, na sociedade brasileira, em projetos de desenvolvimento econômico, em projetos que venham a gerar emprego. Vamos ver o que o presidente Lula falou nesse dia. Não podemos aceitar a ideia da notícia de hoje. A Petrobras entregou em dividendos mais de 215 bilhões. Sabe o que significa isso, gente? 215 bilhões. Quando ela deveria ter investido metade, no mínimo, né, no crescimento econômico desse país, na indústria brasileira e na indústria naval. A Petrobras, ao invés de investir, resolveu agraciar os acionistas minoritários com 215 bilhões, tendo um lucro de 195 bilhões. E quanto foi de investimento? Quase nada, reclama e denuncia o presidente Lula. Porque a Petrobras, que no nosso tempo era uma empresa de desenvolvimento desse país, agora é uma empresa exportadora de óleo cru. Não foi para isso que nós descobrimos o pré-sal, disse o Lula. O pré-sal era para que a gente tivesse um passaporte para o futuro do nosso povo e para que a gente exportasse derivado de petróleo e não de óleo cru, como estamos exportando. Então, o presidente Lula foi na veia. Realmente a Petrobras, uma indústria, uma empresa brasileira, né, que surgiu para atender os interesses do povo brasileiro, né, nós estamos vendo que ela está servindo apenas interesses dos seus acionistas, grandes grupos econômicos, empresariais, estrangeiros, internacionais. É para isso que serve a Petrobras, é isso que o presidente Lula está questionando. Não é possível realmente aceitar isso. E o presidente que está lá, que foi nomeado, né, aprovado no Congresso Nacional, indicado pelo presidente Lula, tem o senhor Jean Paul Prates, tem que estar lá fazendo essa discussão, esse debate, fazendo a intervenção e defendendo, né, o desenvolvimento econômico do país. Se tem duas instituições importantes nesse país que vai trazer o crescimento, que vai fazer a retomada do desenvolvimento econômico no país, chama-se Banco Central e Petrobras. Por isso, o presidente Lula também foi na veia dessas duas instituições. Não deixou baixo, atacou duramente, cobrou duramente que não é possível que uma empresa desse tamanho, com tanto lucro, sirva apenas interesses de grupos econômicos minoritários. É preciso que esse dinheiro, esse lucro, se reverta em geração de emprego, em geração de renda,
que traga desenvolvimento econômico. É só assim que esse país vai voltar a crescer. Nós temos ainda quase 8 milhões de brasileiros desempregados. Isso é muito grave. É um quadro gravíssimo, né, herdado dos últimos 6 anos do governo Bolsonaro e do governo Temer. Então é muito sério e o presidente Lula, de certeza, né, juntamente com outros ministros, juntamente com outros deputados federais, o presidente do PT nacional, a deputada federal Gleice Hoffmann, foi também à imprensa e criticou duramente essa postura e chamou, inclusive, que isso pode se transformar num estelionato eleitoral. Porque se tem uma coisa que o presidente Lula defendeu em campanha, na pré-eleição, foi que a Petrobras ia mudar sua política de definição de preços no petróleo, no combustível, da gasolina, do óleo, do etanol, do gás. Né? E se não houver a mudança dessa política, se ela continuar tendo a paridade no dólar, infelizmente a Petrobras vai continuar defendendo apenas e servindo aos interesses apenas desses acionistas. O presidente Lula tem que tomar uma medida e tem todo o apoio da população brasileira e tenho certeza também da grande bancada, da maioria das bancadas do Congresso Nacional. Da mesma forma, o Banco Central. O Banco Central que define as taxas de juros, sem dúvida nenhuma, essa é uma das maiores preocupações do governo federal, do presidente Lula. Se não houver uma redução dessas taxas de juros, que hoje estão em 13,75, né, infelizmente, dificilmente, o Brasil vai voltar esse ano ainda a gerar emprego, recuperar sua economia e colocar o Brasil nos trilhos. O Brasil é um país titanic, monstruoso, né? E se não houver mudanças drásticas, né, só os programas sociais do governo não vão dar sustentabilidade, não vão dar solidez para o desenvolvimento econômico. Graças às políticas sociais para as mulheres, né, para os trabalhadores, para os desempregados, o governo federal consegue dar uma estabilidade mínima, condições mínimas, mas para que o Brasil cresça, desenvolva e avance, diminua o desemprego e haja renda para as famílias de fato de forma sólida, né, e que a economia volte a crescer, né, com investimentos no país, é preciso uma redução das taxas de juros. Claro, o empresário, se ele vê que está bom fazer investimentos nas bolsas de valores, deixar o seu dinheiro lá gerando juro, é lógico que ele não vai se preocupar em fazer investimento na indústria, no comércio e nos serviços. Ele vai preferir deixar o dinheiro lá tranquilo, né, se valorizando, né, porque está compensando mais em função das taxas. E aí, só que isso traz um prejuízo muito grande. Vai aumentar o desemprego, porque sem dinheiro o comércio não gira, né? A indústria não cresce, né? Não há consumo, consequentemente, tudo isso vai aumentar o desemprego e a paralisia no país. Por isso, o presidente Lula tem razão, a deputada Gleice tem razão, o deputado Boulos tem razão, enfim, diversos parlamentares e ministros cobrando uma postura da Petrobras, cobrando uma postura do Banco Central. Sem dúvida nenhuma, é importante que o governo federal esteja atento e seja firme na defesa dos interesses dos trabalhadores, na defesa dos interesses do povo brasileiro. O que importa é a grande maioria. O governo federal é para 220 milhões de brasileiros, não para uma parcela, para um grupo pequeno de acionistas. Isso é muito sério. Também uma notícia importante, quero lembrar mais você que está nos acompanhando, não deixe aqui o seu clique no joinha, compartilhe, comente esse vídeo. Olha, nesse mesmo dia, o governo federal entregou 600 apartamentos lá em Bertioga, no litoral de São Paulo. Apartamentos do Minha Casa Minha Vida, lembrando que nos últimos 6 anos, quando o Temer e o Bolsonaro assumiram, eles paralisaram simplesmente, abandonaram as obras de 170 mil unidades. O presidente Lula, em 60 dias praticamente de governo, já entregou quase 4 mil unidades. 3 mil unidades lá no Nordeste, semana passada, e hoje mais 600 apartamentos aqui no litoral de São Paulo, em Bertioga. Muito importante isso, porque o Minha Casa Minha Vida gera emprego, resolve o problema de moradia, melhora as condições de vida da população. Continue nos seguindo, deixe seu like, muito obrigado.